Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Velho Representações. Muito obrigada pelo prestígio. A gente já tem uma lista de 10, 15 agentes que estão sempre assistindo os webinars das quartas-feiras. É um prazer poder estar aqui mais uma semana, gravando hoje sobre o Rio Mekong. Quero me apresentar, eu sou a Paula, sou executiva de contas da Velho, e hoje a gente vai ter a participação do Ricardo, o nosso diretor, Ricardo Alves. Ricardo, você está Olá, escutando a gente? tô sim, Paulinha, tudo certo. Bom dia a todos, bom dia, audiência. Muito obrigado por estarem conosco em mais um webinar da Velha Representações. Isso, a gente tem feito agora um novo modelo, um modelo de duas pessoas, para a gente poder interagir, tem tido bastante um retorno positivo. Então, daqui para frente, eu vou estar sempre acompanhada. Eu fico bem feliz, eu acho bem produtivo. Além de fazer sozinha, é muito bom quando a gente tem alguém para compartilhar e compartilhar as experiências, as vivências. E sempre bom ter uma nova visão, né? Cada um sempre tem ali o seu novo ângulo para contribuir. A gente quer mostrar para vocês um vídeo, o vídeo ficou pronto recentemente e que ele tem tudo a ver com o momento que a gente passa agora. Vou passar para vocês, assistam, aproveitem. Há 18 anos, milhares de viajantes degustam as nossas experiências únicas e aprovam. Conectar pessoas de diferentes culturas, cores e sabores se tornou nossa especialidade. Continuar cumprindo essa nossa missão no futuro é uma das nossas certezas. Deixar os seus dias mais leves, compartilhar a esperança de um mundo melhor e a certeza de que tudo isso vai passar. Hoje convidamos você a olhar o futuro. Venha com a gente aproveitar ao máximo esse tempo que nos foi dado. Inspire-se, planeje sua próxima viagem, sua próxima experiência memorável. E conte com a gente para tornar seu sonho uma realidade. Nossas experiências e conexões ao redor do mundo estarão lá, à tua espera. Cuide-se. Estaremos todos prontos e saudáveis para quando você puder vir. Velhe Representações. Experiências e conexões ao redor do mundo. Bom, realmente esse é o momento para a gente se inspirar e é por isso que a gente tem feito essa programação super ativa, bastante, né? Bem, toda semana a gente tem feito tantos webinars quanto as lives no Instagram, tem tido um ótimo crescimento, uma boa adesão, porque esse é o momento, gente, é o momento da gente se inspirar, da gente programar as próximas viagens, porque sim, isso vai passar e a gente está aqui pronto para ajudá-los, auxiliá-los e poder fornecer os melhores produtos que tem no mercado. Bom, a Velha é uma empresa, é uma representação das melhores companhias de cruzeiros fluviais, de rios, de mares, de canais. Aqui a gente tem o nosso portfólio atual. Nós somos especialistas em cruzeiros fluviais, porque, como vocês veem na parte de cima do slide, a gente tem as melhores companhias, sim, do mercado, que oferecem as experiências super exclusivas e diferenciadas. Então, a gente tem a Ama Waterways, a Avalon Waterways, Emerald Waterways, Phoenix Luxury Cruises, Moon World, New River Cruises e Viking River Cruises. Então, a gente tem muito conhecimento sobre esses produtos, sobre essas experiências pelos rios da Europa, Ásia, África. A gente também tem um roteiro que navega pelo rio Sobe, e ainda explorando também as experiências pelos canais, um pouco mais intimistas, porque os barcos pelos rios já são intimistas, mas a gente ainda consegue promover algumas experiências ainda mais intimistas, que são pelos canais. A gente adicionou no nosso portfólio recentemente duas companhias, uma é a European Waterway e a outra é a Leboat. Uma oferece já a estrutura com a tripulação, capitão, toda o staff, que é a European, e a Leboat já te permite você navegar você mesmo pilotando o seu barco, você mesmo indo comprar os seus alimentos para você cozinhar no seu barco. Então, é uma experiência. As duas são pelos canais, mas completamente diferentes. Saindo um pouco dos rios e dos canais, a gente tem ampliado também para os iates. Os iates, tanto iates de luxo quanto os de descobertas e expedições.
Na verdade, assim, o Fênix Eclipse, que é o centro aqui, o do meio, ele é tanto um iate de luxo quanto um barco de descobertas e expedições. Ele recém-inaugurou ano passado, ele faz alguns destinos de expedições, mas promove sim o luxo. Então, é um iate para 200 pessoas, onde o nível de passageiro com tripulação é 1 por 1. No mesmo grupo, a gente também tem a marca Emerald Yacht Cruises. Ela vem da Emerald Waterway, que é de rios, mas que também vai ampliar para os mares, que é o Emerald Azurra. Ele está programado para inaugurar ano que vem. Ele vai fazer roteiros pelo Mar Mediterrâneo, o Adriático e o Mar Vermelho. Então, o grande atrativo não só o navio, que sim também é um iate de 100 pessoas, são 50 cabines, mas as rotas são bem especiais. E aí, entrando na parte de expedições mesmo, algo mais rústico, a gente tem também a Poseidon Expedition, que é um navio, são os navios quebra-gelo que chegam sim aonde não é qualquer navio que chega, que é lá no Polo Norte, no Marco. E essas são as experiências que a gente tem, tanto luxo com expedição e marítimos de alto padrão. A gente também recentemente passou a oferecer as experiências com a MSL Roving, que é a Norwegian Cruise Line, são os navios que promovem os freestyles, são aqueles navios lindos, pintados. Eu particularmente sempre fui super atraída por eles, eu acho lindo, eu acho que é um navio vivo, alegre, e esse freestyle eu acho muito legal, conquistou muito o nosso mercado, tem conquistado, e um pouco menores, navios menores mais luxuosos, Oceania Cruising e Regent Seven Seas. Essas são marcas também que são bem consolidadas no mercado. A Oceania é uma marca também muito conhecida. E a Regent, eu também tenho assim, um pouquinho de carinho especial por ela, porque a gente brinca muito que o passageiro Regent é um passageiro com certeza para fazer um cruzeiro fluvial, porque o Regent é aquele passageiro que gosta de uma experiência exclusiva e se identifica com a companhia. Então, a taxa de repetição, de satisfação é muito alta. E isso a gente encontra também nas marcas de cruzeiros fluviais. Então, esse é o nosso portfólio atual. Nós atendemos as agências de viagem, não atendemos passageiros direto, tá? Somente as agências de viagem e algumas operadoras. Mas o nosso cliente são vocês, as agências de viagem. E a gente tem total carinho, agradecimento pelo trabalho que a gente tem feito, a parceria, porque realmente os cruzeiros fluviais estão crescendo muito no nosso mercado. Então, esse é um mantra, né, que o Ricardo fala, que é realmente os mares te levam para os países e os rios te levam através deles. Então, a grande diferença de você fazer um marítimo para você fazer um fluvial é isso. Os fluviais, eles te proporcionam realmente uma imersão no destino. Você passa pela cidade, você passa pelos países, você vai cruzando, e sempre por dentro. Então, você sempre está margeando cidades, construções, igrejas, lugares lindos. Então, realmente, a experiência é tanto no navio quanto fora. Experiências e vivências de um cruzeiro fluvial é isso que eu falei, é a imersão no destino, você realmente sente isso, são navios menores. A gente tem aqui um slide que quem são os nossos viajantes, qual é o nosso público, tá? Para quem a gente oferece essa experiência. Então, são pessoas com interesse em história, e cada vez mais identifico isso, porque realmente a gente passa por lugares super, onde você realmente vivencia a história que aconteceu há muito tempo atrás e está ali para você vivenciar. Os guias que as companhias oferecem são guias da região, então você tem um contato ali com quem viveu naquela região. Passageiros que gostam de boa gastronomia, alta gastronomia, porque sim, as companhias investem muito, vivenciar diferentes culturas, então aquelas pessoas que estão curiosas em saber como é a cultura em determinado país, o que eles comem, o que eles vestem, o que eles escutam. Então, sim, passageiros têm interesse em diferentes culturas. Casais em lua de mel, casais de comemoração de bodas, de casamento, de aniversário, qualquer tipo de festividade é sim um passageiro para poder fazer um cruzeiro fluvial, essa comemoração. Passageiros que gostam de destinos exóticos, porque as companhias têm sim os roteiros exóticos. Inclusive, hoje a gente vai falar de um roteiro exótico, que é no Rio Mekong, a gente faz o Vietnã e o Camboja, e mantém uma estrutura, que eu acho isso muito legal. Você mantém a estrutura de acomodação e também a segurança das refeições.
grupos de família, a gente vai falar um pouquinho também sobre como é a política de grupos no cruzeiro fluvial, mas é muito interessante fazer, porque a gente fala de 5 cabines, então não é um grupo enorme, e é muito legal que você consegue colocar todos no mesmo navio e colocar toda a sua operação, né, num lugar só. Então você não precisa ficar fazendo vários fornecedores, você consegue centralizar tudo num só. Eu acho isso muito legal. Viajantes interessados também em temáticos, porque a gente tem alguns cruzeiros temáticos, de golfe, cruzeiro temático de cerveja, de vinho, o que mais que a gente tem? De arte, de bicicleta, a gente tem diferentes tipos de temas. E também é legal porque você segmenta o cliente naquilo que realmente ele vai encontrar pessoas que também gostam daquilo que ele gosta, então vão falar a mesma língua. Por que escolher um cruzeiro fluvial? Cada vez, para mim, são mais opções de responder essa pergunta. É realmente a experiência, a vivência, você faz um cruzeiro que passa pela Alemanha, por exemplo, eu fiz, realmente você sente o que é estar na Alemanha, você sente tanto na gastronomia que é oferecida, naquele guia que nasceu na região que você teve contato, ouviu histórias assim também bem peculiares, não só dos lugares que você visita, mas histórias ali da região mesmo. Eu acho muito legal as curiosidades. A imersão e valorização por conta dos guias, e a companhia também sempre promove essa imersão tanto com as bebidas oferecidas, as refeições, as comidas são refeições típicas da região, eles sempre reabastecem com os alimentos frescos, então você consegue provar com segurança no navio. Os navios são menores, então promovem um ambiente mais íntimo, intimista, você tem mais amizade, você conversa, você faz realmente amizade durante o seu cruzeiro. As paradas no coração da cidade, porque os navios estão sempre margeando e sempre procuram parar no melhor ponto localizado da cidade. E isso te permite explorar também por conta. Se um dia você fez o passeio e tem mais tempo livre, você pode ir e vir no navio como se ele fosse realmente um hotel flutuante e bem centralizado, super bem localizado. Raras as paradas que você pega ônibus, então realmente o deslocamento é um pouco mais longo. A maioria das paradas sempre você realmente pode ir e vir por conta própria andando. Navios menores, como eu falei, então promovem os ambientes mais intimistas. O atendimento é um atendimento exclusivo, as companhias investem muito nisso, então você se sente especial, você se sente de férias. A questão de dress code, que a gente fala muito, alguns navios exigem um dress code. Aqui nos cruzeiros fluviais, a maioria das companhias prezam realmente pelo seu conforto. Então, durante o dia, roupas confortáveis para fazer os passeios, um bom tênis, uma roupa forte, casual, e à noite é como se você fosse jantar fora, num restaurante especial. A comodidade do cruzeiro, que eu acho isso incrível, eu sou fã de cruzeiro, eu amo, sou apaixonada, porque você realmente faz a sua mala uma vez só e conhece diversos lugares, você ganha muito tempo, e para quem não gosta de ficar fazendo mala, eu sou essa pessoa, então é muito cômodo. Navegação tranquila. Isso, o cruzeiro fluvial te dá 100% de segurança. Você não tem nenhum tipo de impacto. Então, se você precisa, aquele cliente que tem receio de enjoar, ou mesmo medo de ficar em alto mar, o cruzeiro fluvial é ideal. Custo-benefício, serviço all inclusive, porque todas as nossas companhias oferecem pensão completa, todas as refeições, bebidas durante as refeições, um passeio por dia, o Wi-Fi incluído. Então, praticamente, você sai com a sua viagem inteira já comprada. Isso para vocês, agentes de viagem, também é muito legal, porque vocês estão comissionados sobre tudo. Então, são, sei lá, 15 refeições, então, sobre essas 15 refeições que estão naquele valor, você também é comissionado. Tá? A comissão é sempre sobre a tarifa, as taxas portuárias e de embarque, não com comissão, somente sobre a tarifa. E o conforto e serviço de alto padrão, sim, porque todas as companhias que a gente representa são companhias de alto nível. Então, muita gente pergunta assim, Paula, mas qual é a melhor companhia? Depende. Qual é o perfil do seu cliente? O que ele gosta? Que estilo de arquitetura ele gosta, de decoração, né? E de design, na verdade. Então, é aí que você identifica qual é a companhia, porque todas são muito boas. Eu não tenho como falar essa é melhor ou essa é pior. Não, são todas muito boas. Algumas oferecem alguns serviços diferenciados, outras são mais
são companhias mais familiares, então você sente isso no navio. Então, todas são muito premiadas, muito boas. É realmente a gente identificar o que o seu cliente procura. E também o que tiver disponibilidade. Gente. Como os navios são menores, dependendo da antecedência, a gente precisa ver realmente onde a gente conta a disponibilidade. Hoje a gente veio falar do Rio Mekong. O Ricardo está aqui. Ricardo, está me escutando? Tô sim, Paulinha. E você, está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. As pessoas também estão escutando. Ricardo veio falar comigo sobre esse rio, um dos destinos que as companhias fazem. Quer falar um pouquinho do Rio Mekong, Ricardo? Um pouquinho? Quero falar um pouquinho do Rio Mekong, quero falar um pouquinho também do que você falou das companhias, né? Só queria reforçar que o nosso portfólio, a gente preza por ter, a gente tem a honra de ter as principais companhias dos rios da Europa e da Ásia no nosso portfólio, né? Então é um padrão que a gente se orgulha muito de ter, que é um padrão de 5 a 6 estrelas, as nossas companhias, né? E os diferenciais entre elas são muito poucos, são bem poucos, na verdade. Nós temos 2 companhias que são all-inclusive e que oferecem o serviço de mordomo nas cabines, a Scenic em todas as cabines e a Uniworld nas suítes, né? As outras são todas pensão completa e não tem o serviço de mordomo, mas tem bebidas em todas as refeições, qualquer tipo de bebida e com variedade, inclusive. Não é uma coisa que chamou atenção num outro webinar que a gente fez essa semana, né? Que quem me convidou perguntou, mas como é que é essa questão do vinho, né? O vinho é um vinho só a viagem inteira? Não, de jeito nenhum. É sempre a carta de vinho, ela traz diversas opções, sempre, todo dia, diariamente. Agora vamos falar um pouquinho do Mekong, então. O Mekong é um roteiro bem distinto, distinto e diferente da Europa, né? Para quem já fez Europa, sempre que a gente comercializa um Rio Mekong, eu faço questão de falar com o agente, o consultor de viagem, ou, se ele permitir, até com o próprio hóspede, viajante, que para alinhar um pouquinho a expectativa, né? Porque não deixa de ser um roteiro, assim como todos os asiáticos, mas assim a gente denomina eles como exóticos, porque ainda o são, né? E a diferença, assim, é óbvio que é um roteiro também focado, é um passeio focado no destino, como todos os nossos cruzeiros fluviais, né? Sem dúvida, você vai ter o contato com a população local, você vai ter contato com a cultura local e principalmente com a história local, que inclusive é muito recente, é uma história muito, muito triste, né, para eles e doída, muito recente, né? E são regiões assim muito carentes, né? E muito mais voltadas para a beleza natural do que para as cidades propriamente dita, porque as cidades ainda são muito, muito carentes, né? Mas é encantador também. É tão encantador quanto um roteiro de Europa, né? O Ricardo, falando do Mekong, ele também navegou pelo Mekong, né, Ricardo? Você teve uma experiência. Sim, eu fiz com a AMA e fiz exatamente esse roteiro que nós vamos falar. Quer dizer, na verdade, o roteiro ele tem a opção de você descer o rio ou subir o rio, né? Eu desci o rio. Eu saí desde um embarque ali em Angkor Wat, não, é Kapongshan. Kapongshan que é o embarque, né? E é bem interessante. O lago, o Sap Lake, o Tommy Sap Lake, ele é muito imponente, né? Essa imagem que está ao fundo aí, provavelmente é no lago, é uma coisa muito diferenciado. Depois, obviamente, o rio ele dá uma funilada e fica mais parecido com a questão europeia, né? Você tem margem dos dois lados e tal. Mas aí, quando você navega no lago, é quase é como se fosse um mar. É impressionante.
A gente vai falar hoje sobre esse roteiro que, como o Ricardo falou, você tem a opção de descer ou subir o rio. Então, você inicia ou pelo Vietnã e termina no Camboja, ou inicia no Camboja e termina no Vietnã. As companhias oferecem os roteiros de cruzeiro de 7 noites, a AMA principalmente. A gente vai falar hoje em especial da experiência no Amadara. Tá? A temporada normalmente é de janeiro a abril e depois retoma em agosto a dezembro. Vamos falar um pouquinho sobre a história desse rio, porque esse realmente ele é o rio mais longo que tem no sudeste da Ásia. E ele é um rio que ele é conhecido como Mãe da Água, que é o Mekong. Mãe, Kong, água. Mekong. Ele é um rio que começa no alto das montanhas do Tibete e vai percorrendo toda o Sudeste Asiático, vai descendo, então passa por Mianmar, passa pela Tailândia, Laos, e aí chega Camboja e Vietnã. Então a gente faz esse trecho Camboja-Vietnã, tá? Eu pesquisei, ele é um dos rios que tem a maior biodiversidade do mundo, dos rios que tem. Então realmente você navegar pelo rio muito, que nem o Ricardo falou, muito imponente, é um rio muito rico, assim, nessa questão de natureza, tá, gente? A região é uma região que quem já foi para a Ásia sabe que tem a estrutura um pouco, como que eu posso falar, Ricardo? Carente, né, que nem você falou. É exatamente isso. A região é muito carente, ou seja, a pobreza é visível, né? Então é muito importante quando a gente oferecer para o nosso cliente que ele saiba como vai ser a experiência. Então, é uma experiência tem que alinhar realmente... a expectativa. Exato, alinhar a expectativa do que você vai oferecer. Porque, assim, apesar da região ser carente, você está navegando num barco 5 estrelas. Então, você vai estar hospedado numa cabine super luxuosa, confortável, toda decorada na temática do destino, tá? Mas, enfim, vamos voltar aqui para o Rio. O Rio, ele tem ele percorre uma cerca de 4.350 quilômetros. Tudo isso que eu falei, essa descida, né, ou subida. E todas as companhias, elas fazem esse rio, gente. Então, realmente é uma experiência que todas as companhias oferecem. A gente tem tanto a Avalon, com um navio... Os navios que fazem a Ásia, é legal lembrar, que a gente estava falando de Europa. Na Europa, a gente fala de navios de 150 pessoas, 180. E na Ásia é completamente diferente. A gente reduz muito o número de passageiros. Então, todas as companhias vão oferecer experiências em navios menores. Tá? A Avalon tem um navio dela. A Emerald tem um navio que inaugurou ano passado, que chama Emerald Harmony. Esse navio ele tem um diferencial que a maioria das companhias, que nem o Ricardo falou, embarcam não na cidade de Ho Chi Minh. Você pega um transporte até o porto, onde o navio vai seguir pelo rio Mekong. E no Harmony, não. Por conta do tamanho dele, ele fica lá na cidade de Ho Chi Minh. Então, você ganha tempo, você já embarca direto de Ho Chi Minh. Tá? A Fênix também tem um navio lá, Viking também navega, e a Uniworld. A Uniworld vai inaugurar esse ano o Mekong Deal, também um navio lindo, todo na temática. Eu acho muito bonito os navios que fazem a Ásia, porque a decoração é toda temática da região. Então, essa imersão que a gente fala também, ela se dá também pela decoração que eles fazem. E hoje a gente vai falar especial da AMA, porque o Ricardo navegou. Tá? A AMA é uma companhia que está com a gente desde 2008, é nossa parceira de anos, nós somos representantes exclusivos aqui no Brasil, e o Ricardo vai falar um pouquinho sobre a experiência que ele teve no Amadara, pelo Rio Mekong. Na verdade, o meu foi o Amalotos, né? Que não é mais o navio lá. Fala um pouquinho do Amadara aí, Paula. Você que tem a ficha técnica dele aí. Falo. Ele tem a vivência do destino. Então, vamos falar um pouquinho do navio. O navio é novo, ele foi inaugurado em 2015. A gente está falando de 5 anos. Ele foi construído lá no Vietnã. Então, como eu falei, é um navio para menos pessoas. O Amadara acomoda 124 pessoas e são 62 cabines. Então, as acomodações são sempre ou individuais ou duplas. Tá? A tripulação é 2 por 1. Então, são 2 hóspedes por tripulante. Então, o serviço é realmente bem exclusivo. Para a gente conhecer um pouquinho das acomodações.
O Ama Lotus era assim também, Ricardo? Ele tinha essa decoração toda em madeira que os navios trazem na Ásia? Isso é típico lá, né, Paula? Na verdade, assim, a maioria dos barcos, com exceção da Europa, de um modo geral, mas Portugal ainda entra nessa regrinha. Existe uma lei que você tem que construir o barco lá, né? Então, assim, puxa muito, apesar de que, né, todas as companhias que a gente representa, a gente ouve isso sempre deles, e principalmente na AMA aqui, o Rudy, que é o presidente da companhia, ele se envolve pessoalmente, né, nessa questão da arquitetura, da planta do barco, né? A Christine, a esposa dele, que é vice-presidente, se envolve pessoalmente na decoração do barco, né? Apesar disso, né, no caso da Ásia de Portugal, os barcos eles têm uma decoração muito local, né? Então, assim, essa questão de a madeira mais escura e tal, isso não tem jeito, é assim mesmo, né? Você vê que a foto do barco por fora, ele é tudo branquinho, bonitinho, né? Mas, assim, a decoração, ela é diferenciada. Ela puxa bem para o local, tá? Na Europa já é um pouco diferente, você consegue fazer uma coisa mais... Eu acho isso legal. Eu também acho. E as cabines são ótimas lá. Eu achei o máximo. O Amadara, em especial que a gente está falando hoje, ele não tem cabines com escotilha, são todas as cabines com a varanda francesa, né? Nessa foto a gente está vendo aqui que é a varanda francesa e a varanda externa. Então, todas as categorias do barco, do navio, são com vista. Então, você não tem aquela opção daquela cabine standard que você tem a vista prejudicada. Então, realmente, eles promovem a experiência por completo, tá? A gente está vendo essa cabine aqui, que é uma das especiais, que realmente tem as duas opções de varanda. São super confortáveis, são cabines espaçosas, são cabines que convertem em twin, caso o cliente queira, né, dividir, separar as camas, é possível. Ou uma cabine individual também pode ser feita em single. Além das cabines externas e com varandas francesas, também todos os navios oferecem sempre as suítes são as melhores cabines, são as mais espaçosas, e aqui também tem essa opção da varanda externa, você pode ter as duas experiências, tanto da varanda interna, que é interna na varanda francesa, que fica para dentro, ou da varanda externa, que é o balcão, que todo mundo já conhece, e essa decoração realmente ela é total da região. Toda a parte de madeira. Eu acho muito bonito, eu gosto desse tipo de decoração. Aqui eu gosto dos dois tipos. Esse, inclusive, também me gusta, porque tem a ver com a náutica, né? Tem a ver com a náutica, com barco, com navio. Então, vai bem também. Você se sente mais no navio, num barco, né? Exatamente. Essa cabine é bem espaçosa e ela tem essa antessala. Vocês estão vendo ali um espacinho? Dá para ver. Então, você também pode ter a opção de tomar o café da manhã na sua própria cabine, ou, de repente, pedir um vinho, um champanhe, e contemplar por onde você está navegando. Eu acho linda essas paredes, assim, essa parte de madeira vazada. Eu gosto muito desse estilo exótico. E o barco é isso que vocês vão ver mesmo. Ele é todo em madeira. Desde a parte das cadeiras, dos sofás, tudo, quanto o chão é todo em madeira. E esse é o Saigon Lounge, onde vocês se reúnem, os clientes se reúnem para assistir alguma apresentação, tomar um drink. É onde o diretor de cruzeiros ele faz a explicação sobre o que você vai ver, as opções dos seus passeios que você pode escolher. Eu acho isso muito enriquecedor, porque você está ali, além de você já ter lido, já pensado onde você quer visitar, você vai falar com o diretor de cruzeiros, que ele é o expert na viagem. Estou correta, Ricardo? Está corretíssima. É um momento de confraternização e de atualização, tanto do que aconteceu no dia, quanto com o que vai acontecer no dia seguinte. Né? Isso, nossa experiência, né? Acho isso muito legal. É como se fosse o coração do navio, onde tudo acontece mesmo. Inclusive, esse produto específico da AMA, Paula, me ajuda aqui. Ele tem uma característica diferente, né? Ele é um all-inclusive, né? Ele tem... Na verdade, eu até vou voltar aqui nessa parte do Saigon Lounge, porque
agora, acho que faz 2 anos, né, que a AMA agora oferece um happy hour toda noite, 1 hora antes do jantar. Então, ele praticamente virou, a gente pode dizer que é praticamente um all-inclusive, porque ele vai oferecer as refeições, a pensão completa, as bebidas durante as refeições, e 1 hora antes do jantar vai ter esse happy hour. Você vai poder beber, confraternizar, trocar as experiências. Às vezes um grupo foi no passeio A, o outro foi no passeio B. Então isso é muito legal. E realmente é um extra da companhia. Isso é a AMA que tem feito. E eu queria confirmar com você, Ricardo, porque eu ouvi falar que nos roteiros desses de Vietnã e Camboja, o guia fica embarcado. No seu foi assim? O guia fica embarcado, ele acompanha o tempo todo, isso é verdade. Mas ainda assim tem um guia local também, tá? Mas ele fica ali. O Alex comentou comigo na época, ele falou que ele tinha acabado de voltar do Mekong, e aí ele falou, eu achei incrível, porque assim, na época, na parte que você faz o Vietnã, o guia do Vietnã, o vietnamita fica embarcado. Quando você desce, embarca o guia do Camboja. Então você pode ter o contato 100% se você quiser com alguém ali da região, trocar alguma informação, alguma curiosidade. E eu achei isso incrível. Eu falei, nossa, que legal, porque eu não fazia ideia. E agora no restaurante eu acho legal também a gente contar, Ricardo, como são os pratos, né? Porque a culinária é muito exótica, muito diferente da que a gente está acostumado a comer. E o legal é que você, fazendo de cruzeiro fluvial, você tem... Peraí, Paula, calma. A culinária local, né, é muito diferente, né? Nos barcos é uma cozinha internacional e sem sombra de dúvida, eles mantêm a questão de ter todos os suprimentos frescos, né? Os ingredientes frescos, isso não muda. Eles também têm também diariamente uma especialidade local, mas feita pelo barco, né? Não é que é feita fora e traz para o barco, feita na cozinha do barco, pelo chefe do barco, né? Com segurança. Todo o protocolo do barco, do navio, né? Então, assim, a cozinha é internacional, mas tem também alguns pratos típicos locais. Isso, fica ao seu critério. Se você é uma pessoa que quer realmente experimentar a culinária local, mas com segurança, porque, como o Ricardo falou, é tudo preparado no barco, então é tudo com muita segurança. Você pode sim experimentar sem medo de ter uma comida duvidosa, não, você tem aqui. E também, se você é uma pessoa que gosta realmente daquela comida tradicional, que você realmente come aqui onde você vive, você pode encontrar aqui também, porque tem essa opção da comida, da culinária internacional que o Ricardo falou. Mas o que eu achei legal também é que, assim, nos barcos da AMA, os pratos são muito diferentes. Então, se você lê no cardápio, você não vai entender muito bem o que é, como ele vem. Então, diz que a AMA, ela prepara o prato, deixa ali um prato para você ver, um prato fake, né? Como se fosse uma amostra, para você ver o que realmente você vai pedir, sabe? Quando você, né, está viajando, às vezes você pede algo e vem ao contrário. Então, eu achei isso muito legal. Eu lembro bem que uma coisa que tem todo dia, praticamente, né? É um lamen, né? Um lamen que é o pote, né? Com macarrão, e você monta o teu que agora está na moda, que é o poke, com o lamen, com o vegetal que você quer e tal, com aquele miso, então, e que é bem típico local, né? Todo dia tem isso, né? Então, você pode comer um dia, pode não comer outro, mas você pode experimentar quando quiser. Bom, aqui acontecem as refeições, então o café da manhã, o almoço e o jantar no restaurante principal, mas os clientes também têm pausa. Como que a gente faz? É tipo fitness center aqui, gente. Vai em frente. Não é o fitness center, esse é o Chef's Table. Chef's Table do Amadara. O que é o Chef's Table? O Chef's Table continua sendo o que é na Europa, né? É um restaurante de experiência gastronômica. Experiência gastronômica, né? O conceito continua o mesmo,
que é uma experiência gastronômica com harmonização de vinho. São 7 ou 8 pratos, se eu não me engano, e ele é um espaço menorzinho, de 20, 28, 24 pessoas. Você tem que reservar, todos os hóspedes têm direito a uma noite nessa experiência. Isso. Então, além do restaurante principal no jantar, você tem durante o roteiro uma opção, pelo menos uma ida, né, Ricardo? Se você quiser voltar, dependendo da disponibilidade, eles até te deixam ir de novo, mas desde que todos os hóspedes estejam garantidos a ir pelo menos uma noite, ter essa experiência no Chef Table. É verdade. Eu acho que está Fitness Center aí, porque depois de jantar aí, você tem que ir para o Fitness Center, né? Pode ser. Vai em frente, Paula. Um pouquinho de entretenimento a bordo. Então, isso acontece muito na Europa, não é diferente aqui na Ásia. Então, as companhias, elas convidam os artistas regionais para subirem a bordo e fazerem um espetáculo. Esse é um espetáculo de dança folclórica que chama Apsara, está super em alta, ele é realmente um espetáculo lindo. Então, você assiste do seu navio, onde você já está acostumado, bem ambientado, já com seus amigos que você fez, e isso é um dos espetáculos. Às vezes eles podem fazer um outro tipo de espetáculo. Eu acho isso muito gostoso, porque você não precisa sair, já está ali no seu ambiente e ainda assiste uma peça, uma apresentação local. Acho muito legal isso, que eles às vezes promovem, e a AMA investe bastante nisso. Então, o Fitness Center existe, tá? Estamos na Ásia, mas ele também oferece uma academia. É um espaço reduzido, vocês veem que é menorzinho, mas assim, ele tem todos os aparelhos principais. Então, tem esteira, um elíptico ali, uma bicicleta, pezinhos para você se exercitar durante o seu cruzeiro. E contemplar a vista. Então, eu acho isso muito legal do Amadara. Alguns fitness centers têm tudo parede e quadro. Então, assim, aqui eu acho muito legal que eles aproveitaram o espaço e colocaram a janela. Ricardo, você foi alguma vez ao fitness center Fui sim. Fui lá conhecer. Normal. Tirou uma foto e tchau, né? Tirei foto, tudo. Vi se o peso era pesado mesmo. Fui lá conhecer. Tranquilo. E o Sandec, que eu acho que também é um lugar, assim, lindo, ímpar do navio. Realmente é uma das belezas desse navio. Deixa eu chamar a atenção de uma coisa aqui, Paula. Hoje em dia, a AMA tem o programa de wellness, então, assim, é difícil você ficar parado, né? Os passeios são, especificamente aí nesse roteiro, você tem muita caminhada, né? Você tem o programa de wellness, você acorda cedo para fazer uma yoga, para fazer uma caminhada, então, assim, você não fica parado, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção é no Sandec, você pode ver que o Sandec é coberto, né? Porque, efetivamente, o sol lá, ele é muito forte. Ele é muito forte e tem um espaço sem cobertura, que é não só da piscina, mas para você tomar um solzinho. Mas, como o sol é muito forte, eles preferiram cobrir, acho que 70%, 80% do espaço do Sandec, porque senão as pessoas não conseguiam ficar lá. Para poder aproveitar. Para poder aproveitar. É diferente dos navios da Europa, que o espaço ao ar livre sem cobertura, ele é muito maior. Essa é uma informação super importante mesmo, porque a gente às vezes não sabe por quê, né? E faz toda a diferença a gente saber e ver que a companhia realmente pensa no melhor, né? Para você poder aproveitar. Não adiantaria nada ser aberto e ninguém conseguir ficar. Claro, sempre pelo conforto, né? Sempre prezando pelo conforto. E tem a piscina também, que nesses dias quentes vai cair bem para a gente poder tomar um banho de piscina. E tem o bar ali, então você tem toda a assistência do bar. Se você quiser ficar ali na piscina, pode sim tomar um drink. E agora as experiências. O Ricardo tem um vídeo, um compilado de um pouco como é a experiência pelo Rio Mekong. A gente quer compartilhar com vocês. Vamos ver o vídeo. É bem legal. Então, aproveita, gente.
gostaram do vídeo, gente? Bacana, né? São experiências, assim, eu fiz um compilado de algumas experiências que eu tive, tentei tirar um pouquinho da minha imagem também, eu assistindo os vídeos para poder selecionar, foi a comédia, né? É bem comédia. Na época, isso foi em 2011, a minha viagem, para vocês terem uma ideia, né? E na época eu nem pensava em usar isso comercialmente falando, porque eu nem estava representando nem nada, era mais gravar mais para os amigos verem, né? Então foi um pouco meio que difícil. Eu tive que dar uma. Mas eu acho que ficou legal, deu para ter uma ideia, né? Agora vamos falar um pouquinho deles, né? Você vê que a gente tem aí o Dong. As experiências são assim inúmeras, inúmeras, e todo dia você tem uma experiência diferente e diferente, totalmente diferente. Não é que é diferente entre um e outro, diferente do que a gente está acostumado, né, no nosso dia a dia ou em qualquer outro roteiro da Europa, né? Mas, apesar de ser são visitas, são passeios, mas assim são atrativos, inclusive locais. Então você vai fazer um passeio, uma visita ao templo budista e não é só você que está lá, tem local junto. Então você começa a ter essa vivência, né? Que é bem interessante. Isso. Esses slides que a gente vai passar agora, gente, só para vocês terem ideia, essas experiências são oferecidas durante o cruzeiro. Então, se você vendeu as 7 noites de cruzeiro, é isso que ele vai ter nas opções de passeio. Então, a gente começou aqui pelo templo budista. Inclusive, aí no outro dia, aquele templo ali, aquela foto, é uma atividade feita para o grupo, né? Rola uma bênção ali de budista no templo, né? Pode ir em frente, Paulo. Então, assim, no outro dia, a opção de passeio é visitar o Palácio Real. Um outro highlight bacana também é Phnom Penh. Phnom Penh é a capital do Camboja. É uma coisa assim meio que esse palácio, tudo que você está vendo de amarelo aí é pintado de ouro, né? É muito impressionante. Internamente também, né? É uma área muito grande que tem, além do palácio, né? Tem uma pagoda também muito imponente lá em Phnom Penh, né? E a gente entra e visita as salas e tudo. É bem produtivo. Não é um como é que chamam? O city tour panorâmico, né? Você pode bem rico, né? Não é um básico, né? É bem rico. Passa lá. Os passeios são bem assim, desenhados bem, né? São bem produtivos, são passeios bem intensos, não são assim, olhei ali, pisei, fui embora. Não, realmente você conhece a história, você visita, tem o Ricardo falou, você entra. E esse lugar aqui do Palácio Real eu vi, realmente enorme, e aí tem essa pagoda prateado, que é onde você também faz a visita, né, Ricardo? Sim, sim. Você visita todos esses monumentos, né? Isso. E Phnom Penh a gente passa bastante tempo lá, se eu não me engano são 2 dias, a gente pernoita lá, né? Continua aí, Paula, vamos lá. Vamos lá. Tem passeio que é traumatizante para mim, esse daí foi um deles, né? Foi o traumatizante, né? O que eles chamam de Killing Fields, que é o campo de extermínio em Phnom Penh, que na época do Khmer Vermelho, do Pol Pot, aquele ditador maluco, né? Que ele queria ter um país que fosse baseado pura e simplesmente na agricultura, né? Plantação de arroz, né? Pegou todos os intelectuais do país, que não eram poucos, diga-se de passagem, porque, na verdade, o Camboja, talvez poucos saibam, mas eles foram colonizados por franceses, houve uma invasão francesa e tudo mais. E então, assim, ele pegou o Pol Pot pegou todos os milhares de intelectuais e simplesmente fuzilou. Fuzilou, e era nesse campo de extermínio que ele fazia isso, né? E aí você faz uma visita, né? Além desse monumento, você pode andar pelo campo, é como se fosse um parque e tal, mas é muito pesado, né? É muito pesado porque você anda chutando o osso, né? Eles chegaram... Corajoso você ir, porque
Eles chegaram no número... Quando acabou, né, a ditadura e tal, e mudou o regime, que eles resolveram ir lá recuperar as ossadas para identificar os mortos, né, e eles chegaram no número lá de 10 mil ossadas, e eles não tinham vasculhado nem um terço ainda da área, eles desistiram, fizeram esse monumento. Então, esse monumento não dá para ver aí na foto, mas ele é ali envidraçado e só tem ossadas. Né? Então, assim, esse passeio é um passeio pesado, né? Mas faz parte da história deles, e recente. Né? Vai lá, Paula. Vamos seguir. Aí já é mais leve, né? Mais light, um passeio de rickshaw. Aí é uma delícia, né? Aí você faz um passeio de rickshaw na cidade de Phnom Penh e vai visitar vários locais. O próximo um local que produz seda, né? A gente foi no da seda, nós fomos também num local que produzia papel de arroz. Eu até tive uma experiência, fiz atividade lá com ela, fiz uma ou duas folhas, né? E é interessante porque assim, aí você está vendo uma construção meio que normal, mas quando você chega nos bairros mais operários, né, vamos chamar assim, as casas são todas de palafita. Até porque assim, o Mekong ele enche e enche, né? Que nem a gente está acostumado a ouvir falar aqui da nossa marginal, que quando tem cheia pega toda a várzea. O Mekong é assim também. Então, as casas são de palafita e eles usam a parte de baixo, embaixo da casa, como indústria, né? Então é onde eles fazem. Eu tive a experiência de ir no da seda, no de papel de arroz, a produção de, sabe aquela pipoquinha de arroz doce que vem tudo juntinho? Também fomos num lugar assim, né? Fomos num lugar de tear, que é tecelagem. Então assim, e você passa o dia ali andando, né? Também visita o Mercado Central. Vai tudo de rickshaw. Deixa eu seguir aqui, vamos lá. Então, o Ricardo falou do workshop de seda também, onde você visita, né, a produção, como elas fazem, tira o bicho da seda, a seda do... É bem legal, bem legal. É. Tem várias coisas. E a Cecília Padilha, que é a nossa parceira, também fez o Mekong, e ela falou que a seda é muito, muito barata lá. Porque é produzida lá, né? Lá mesmo. Então, para quem lá. gosta, é um lugar para comprar seda. O Ricardo estava falando também, depois você segue, faz também os passeios visita os mercados flutuantes, né, Ricardo? Caibé é impressionante. Esse mercado flutuante é impressionante. Né? Essa foto, ela é de um pedaço, não tem só isso, né? Tem barcos enormes, como se fosse uma loja, né? E as pessoas vão comprar de barquinho menor, chega lá, compra, leva, vai. É uma coisa absurda. Aliás, tem imagem disso no vídeo que vocês viram, né? Não sei se deu para identificar, mas é impressionante. Os mercados flutuantes são impressionantes. Os mercados também, as casas flutuantes. Esse tipo de imagem assim, é corriqueira. Né? Quando você chega numa cidade, é corriqueiro você ver gente no barquinho, né, remando, mulheres de pijama. Né? É incrível, é bem engraçado isso. Né? Muita criança, eles estão sempre sorrindo, estão sempre dando tchau, estão sempre querendo falar com a gente. É muito prazeroso até isso. Né? Eles são muito simpáticos. E felizes. Eles estão sempre felizes. É impressionante. E termina o roteiro, você terminou em Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, essa foto eu diria que assim é muito otimista, né? Ho Chi Minh, capital do Vietnã, né? Trânsito, né? Loucura. É uma coisa de louco, né? No vídeo que vocês viram, tem uma passagem que é o elefante no meio do trânsito, né? Que é bem isso. Um monte de motinho, um monte de carro, um monte de elefante, inclusive. E tem um outro detalhe. A cidade não tem nenhuma faixa de pedestre. Você atravessa
no seu ritmo. O guia falou, sai para a rua, pisa no asfalto e vai andando. Os carros, as motos, os elefantes vão se desviar de você. Não corra, ele falava, não corra. Vai andando. E eu fiz esse teste e é verdade, é isso aí. Eles não te pegam. É muito doido, né? Muito doido. Tem uma amiga minha que fala, olha, com certeza os motoboys foram criados lá em Ho Chi Minh e exportados para o Brasil, porque só tem moto lá, é impressionante. É muito grande o número de moto e bike. Muito boa a teoria dela, realmente. Então, assim, gente, depois do cruzeiro, desculpa, Ricardo, quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Não, depois do cruzeiro, então, essas experiências que a gente passou, highlights, né, por cima, assim, são as 7 noites de cruzeiro e as companhias oferecem as opções de pré ou pós-cruzeiro. Que a gente E ali na colocou... região tem bastante, é farto, né? É farto, mas assim, a gente selecionou esses, que Hanoi é uma opção de 2 noites, Halong Bay, né, que inclui uma noite a bordo em um daqueles aqueles barcos veleiros típicos da região, né? 3 noites em Siem Reap para poder visitar o parque dos templos de Angkor, né? Esse é um deles, o templo Angkor Wat, provavelmente esse, que é uma coisa assim, eu tive a oportunidade de ir numa manhã só, que eu cheguei na véspera do embarque, consegui contratar alguém para 5 horas da manhã me pegar no hotel, e a gente fez, porque meio-dia a gente saía do hotel, e a gente conseguiu visitar 3 ou 4 templos. O parque é enorme, tem mais de 30 templos no parque, né? E isso é incrível também, essa questão do Siem Reap e dos templos de Angkor, porque é de uma civilização extinta, né? E quem descobriu foram os franceses, quando eles foram, não colonizar, né? Mas eles foram, eles conquistaram e fizeram de lá uma colônia deles. Um explorador francês descobriu esse parque, descobriu um templo, foi descobrindo, e aí o que eles fizeram? Já estava tudo tomado pela vegetação, né? Todos eles, inclusive tem um bem famoso que fez parte daquele filme do Tomb Raider com a Angelina Jolie, né, que tem a própria árvore, né, em cima do templo e tal, que ele ainda existe lá do jeito que está, né? Quando o Pol Pot entrou, ele simplesmente mandou todos os franceses embora e largou do jeito que estava, né? Agora que eles estão retomando para construir, porque os franceses, para poder tirar toda a vegetação, eles tiveram meio que como se fosse o quebra-cabeça, né? Eles desfizeram para depois fazer tudo de novo, né? Então tem alguns templos lá que eles estão meio destruídos, mas destruídos só que você vê todas as pecinhas ali guardadas para depois ser montado de novo. Isso vai acontecer. Eles vão montar tudo de novo ainda. Muito E bacana. uma coisa legal é assim, você não vai para a Ásia para ficar só 7 noites, né? Então você aproveita realmente para explorar um pouco mais. É verdade. Então as companhias oferecem sempre esse pré e pós para você adicionar. Além dessa experiência que o Ricardo falou no início, a gente também tem o pós, que você pode fazer com as 2 noites em Ho Chi Minh. Essa foto, acho que, quer dizer, nem sei se essa foto mostra melhor Ho Chi Minh, né? Só um pedaço ali, acho. É. Passos de arranha-céus, Mas é isso. Ho Chi Minh é uma cidade grande, né? Uma cidade grande. 9 milhões de habitantes, É. é bastante gente lá. E aí você pode também estender um pouco, fazendo mais essas 2 noites em Ho Chi Minh. Tá? No total, o roteiro chegaria em 14, 15 dias. Então, Eu não fiquei em Ho Chi Minh, eu desembarquei. Como nosso voo era à noite, a gente fez o City Tour. Paramos numa fábrica daquelas tigelas não, aquelas travessas que são com madrepérola, né, bem típica do Oriente. Visitamos lá, fizemos umas comprinhas e tal, e fomos para o aeroporto e embarcamos de volta. Mas eu gostaria de ter ficado lá um pouquinho, sim. É uma cidade grande, bem bonita, inclusive. lá tem um passeio que é bem famoso aqui, são os túneis de Sushi, onde você vai lá visitar, ver como eram os túneis, como foram feitos os túneis para a estratégia, né, da guerra contra os Estados Unidos.
Vietnã é incrível também, né? É o que eu falei no início da apresentação, gente. Os roteiros são muita história para você vivenciar no lugar, tá? Bom, mas vamos seguir porque a gente está um pouco longa na sua apresentação. Viagens mais ativas. Então, é aquilo que o Ricardo falou, a AMA investe muito em programas de bem-estar, wellness. Então, programação bem ativa. Realmente tem alguém ali para promover as atividades tanto no barco quanto fora, as caminhadas serem mais puxadas. Existe essa opção. Viagens em grupos. As viagens em grupos acontecem, as companhias oferecem condições especiais. No caso da AMA, a gente fala em 5 cabines duplas. Então, a cada 5 cabines duplas, 9 clientes, o 10º é grátis. É uma cortesia. Além de alguns descontos especiais, tá? Ricardo, você falar um pouquinho sobre as medidas que vão ser Quero sim, implementadas? só quero fazer um adendo aí, né? Grupos, condições especiais a partir de 5 cabines, guias em português ou cruise manager em português a partir de 10 cabines. Tá? Isso, Ou 20 seja, 20 pessoas, né? pessoas. Tá? As medidas, os novos protocolos de higienização sanitária e segurança. É importante falar que, né, a indústria de navegação de cruzeiros já era uma das indústrias mais rigorosas nesse quesito de limpeza, higienização sanitária, né? Porque sempre houve essa preocupação, né? Você, na verdade, está num barco, você está fechado ali naquele barco, então você precisa ter essa preocupação, né? Álcool em gel é uma coisa que a gente já conhecia há anos, luz, né? E aí eu posso dizer o seguinte, né? Em parceria com a CLIA, evidentemente, né? Na verdade, não é em parceria, a CLIA está à frente desse processo de criar e elaborar novos protocolos de higienização sanitária e segurança para todo e qualquer tipo de companhia que seja afiliada a eles, que é de navegação, né? E no caso aí, as companhias que a gente representa todas, elas são CLIA, e vão seguir esse protocolo, né? Algumas coisas a gente já sabe, né? Então, assim, por exemplo, vai ser muito mais rígido o controle de saúde dos tripulantes. Então, assim, eles têm que comprovar que eles não estão vindo de nenhuma área de risco, não estiveram, né, nos últimos 21 dias. Né? Por exemplo, né, eles vão ter que passar por uma avaliação médica e ter uma liberação. Né? Todos eles estão sendo retreinados para o novo protocolo. Né? No caso do hóspede, também sempre existiu um questionário de saúde que está sendo reformulado por conta da Covid. E ele vai ter que ser respondido antes, via online, né, antes de embarcar, antes de ir para lá, e depois revalidado no dia do embarque. Né? Aferição de temperatura, né, que é uma das formas de você perceber se a pessoa está doente ou não, vai ter em todo embarque ou reembarque, vamos dizer assim. Saiu, volta, todo mundo vai ter aferição de temperatura. Né? Eles estão cortando, por exemplo, visita a bordo. Não está hospedado, não é hóspede, não é viajante, não vai poder entrar. Né? Uma coisa muito importante, né? Todas essas companhias normalmente tinham um serviço de buffet no café da manhã e no almoço. Né? A AMA já falou que não vai ter, e eu acho que essa é a tendência. Todas as refeições vão ser à la carte. Né? Então é isso, quer dizer, na verdade, são informações assim pescadas que eles foram nos apresentando. Diariamente a gente pergunta para eles se tem alguma novidade e tal, mas fato é que ninguém está navegando ainda, né? Previsões a partir de agosto, talvez, e até lá a CLIA está reformulando esse protocolo. E junto com, obviamente, as autoridades, tanto locais quanto as autoridades da OMS mundial. Né? Então, a ideia é que o nosso produto, Cruzeiro Fluvial, seja um dos mais seguros
para ser optado nessa retomada aí de viagens, né? Por vários motivos, né? As companhias aéreas, por exemplo, estão falando muito do filtro deles de ar, que é o tal do EPA, tal, né? As nossas companhias também têm esse filtro, então assim, fora que o fluvial é um navio muito menor, o foco é o destino, ou seja, é você estar fora do navio, né? A ideia também está sendo estudada por todas elas nesta retomada, né, ainda este ano, para o que, seja lá quando for este ano que navegar, que não seja 100% da capacidade, né, para poder garantir o distanciamento social, né, e também para a tripulação que cuida de limpeza ter mais tempo para cuidar desse item, né, porque você tendo menos cabine para limpar, você pode usar mais tempo para limpar as que estão ocupadas. Então é isso. Ninguém está de brincadeira, está muito preocupado com isso, né? Não só com a questão dos hóspedes, mas também com a tripulação, né? É isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Paula? Não, eu acho que é isso mesmo que o Ricardo falou. Nosso produto é um produto muito favorável à retomada. Então, tudo isso que a gente passa, semanalmente a gente sempre tem informação nova, a gente tem adicionado, eu tenho acompanhado, e é isso, as companhias prezam pela segurança sempre. Falando dos nossos agentes preferenciais, a Velha fica em São Paulo, nós temos escritório, atualmente todos estão em home office, mas a gente tem atendido e trabalhado praticamente normal, e temos nossos agentes distribuídos pelo Brasil todo, tem feito um ótimo trabalho. Então, nas principais capitais, aqui estão os contatos. Se você é de alguma cidade do interior ou mesmo capital e queira procurar o representante oficial da VELI, aqui estão os contatos. Nossos canais nas mídias sociais, a gente tem todos os veículos, então YouTube, Facebook, Instagram, a gente tem feito as lives no Instagram, Facebook também a gente tem bastante conteúdo, e o YouTube a gente tem disponibilizado playlists, tanto dos webinars que a gente tem gravado semanalmente e das lives, mas também tem muitos vídeos, gente, de companhia, de conteúdo do que é o roteiro, qual é o diferencial da companhia. A gente vê que isso faz muita diferença para os nossos clientes, principalmente agora que está todo mundo em casa. Então, é legal mandar um vídeo para recordar, né, para pensar no futuro, fazer qual viagem, qual destino. Nosso site está super completo, é o www.velho.futuro.br. Está super completo, a gente tem muita informação dia a dia, de roteiro, banco de imagens. Então, assim, a gente está realmente trabalhando para fornecer muito conteúdo para vocês terem material para poder, né, fazer com que os passageiros se interessem e saibam o que eles estão procurando. Nosso e-mail a gente tem também, então qualquer tipo de solicitação que vocês quiserem. Eu coloquei o ícone do WhatsApp para quem quiser participar de lista de transmissão. Eu já tive retorno da semana passada de pessoas que me pediram para incluir. Então, a gente tem, sim, as mídias, as artes, tanto quando sai no Instagram, a gente também coloca as artes de convites ou mesmo de um roteiro no WhatsApp. Então, se quiser solicitar, só me mandar um e-mail, paula@velho.tourdeturismo.br. É isso, né, Ricardo? A gente quer agradecer mais uma vez a participação. Posso completar? Pode, claro. Tá. Queria falar também, assim, você, agente de viagem, consultor de viagem, deve ter visto aí que a gente está bem ativo aí nas mídias sociais, né? Bem ativo no digital. Então, assim, se você tiver qualquer tipo de ideia, se você quiser que a gente fale com o seu cliente numa live contigo, fala com a gente, ou, no caso, se for de outro estado e quiser falar com o teu representante, dá um toque nele, que ele vai fazer contato com a gente e nós vamos falar do nosso produto diretamente para o seu cliente, tá? Obviamente, dando todo o caminho comercial através de você, tá? Estamos à disposição. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por todos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse webinar nosso
e mais esse roteiro, né? E esperamos vocês a bordo. E até a próxima quarta-feira. Obrigado, Paulinha. Obrigada, Ricardo. É sempre bom ter alguém aqui que já tenha feito a experiência, e esse é realmente um dos milhares de roteiros que a gente tem para oferecer. Semana que vem a gente tem mais, a gente se encontra também às quartas-feiras às 10. E é isso, estamos à disposição. Boa semana para vocês e espero que todos fiquem bem e que a gente se veja em breve. Obrigada, gente.